Hoje eu quero convidar você para o Devocional 2024 para falarmos sobre Deus se importa com você. E também fraquezas e temores e comendo e bebendo das ideias deste mundo. Venha comigo a partir de agora nos Salmos 139, 140 e 141, que traz muito ensinamento. Fala sobre Deus onisciente, onipotente, fala sobre contra os inimigos pérfidos, fala sobre a oração vespertina por santificação e proteção. Aliás, falando em oração, todos os dias eu realizo a oração matinal no meu canal no YouTube, André Cageu Oficial. Lá você encontra a oração todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, horário de Brasília. E aí pedimos proteção, livramento e bênçãos para o nosso dia. Ore comigo todos os dias. O Salmo 139, no versículo 1, ele nos ensina o seguinte: Senhor, disse Davi, tu me sondas e me conheces. A palavra sondar significa examinar a mente e o coração. E vendo desta forma, com essa sondagem, a nossa personalidade, fantasias secretas e motivos ocultos. Deus conhece a realidade do íntimo de cada um de nós. Então, o sondar, dizendo, tu me sondas e me conheces, é dizer, tu sabes quem eu sou. Ele sabe quem cada um de nós somos. Não tem como mascarar, não tem como esconder, não tem como fantasiar. O versículo 2, ele continua dizendo, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Saber quando nos assentamos e quando nos levantamos significa que ele está nos vendo e nos acompanhando a todo momento. Isso é maravilhoso. Saber que Deus não nos abandona. O amor dele para conosco é tão profundo que ele nos vigia. Sabe por quê? Porque somos preciosos para ele. Sim, você é especial para Deus. No versículo 5 ao versículo 10, ele entra em detalhes que são muito especiais, dizendo assim, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pôs a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Sabe o que eu vejo nesses versículos? Que o salmista ele expressa em suas orações o cuidado de Deus para conosco. É tão profundo o cuidado dele que a gente não consegue entender. Estamos por ele totalmente cercados. Isso não é uma prisão, mas a verdadeira liberdade. Sabe por quê? Porque é a liberdade de poder viver seguro. Não há lugar ou condição que possa nos esconder de Deus. Ele tudo vê. Por isso que o salmista diz, se eu estiver aqui, o Senhor me vê. Se eu estiver ali, o Senhor sabe onde estou. Se eu estiver lá, da mesma forma.
O versículo 23 e 24, para finalizar o Salmo 139, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O desejo de querer agradar a Deus, no caso Davi, aqui neste salmo, era tão expressivo que ele estava a todo momento e a todo instante pensando em como ele poderia permanecer fazendo a vontade de Deus. Assim temos que fazer. Devemos permanentemente colocar isso em nossos pensamentos, o desejo de agradar a Deus. Assim, Deus, ele nos conduzirá até nos encontrarmos com ele face a face. Que imagem maravilhosa vai ser, não é verdade? No versículo 1 ao 13 do capítulo 140, todo este capítulo, ele nos mostra um ato do salmista que é um profundo ensinamento para nós. O salmista colocando diante de Deus as suas fraquezas e temores. Eu vou ler para você o primeiro versículo. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento. E aí ele vem falando sobre todas as suas debilidades, todas as suas fraquezas. Entenda uma coisa. Não é errado demonstrarmos a nossa fraqueza para Deus. Expressar para Deus os nossos temores, as nossas emoções. Sabe por quê? Porque desta forma, nós estamos demonstrando para Deus, na verdade, a dependência dele. E reconhecendo desta maneira que ele cuida. Por isso que nós estamos colocando diante dele. E é isso que ele espera de cada um de nós. O capítulo 141, ele entra falando sobre o clamor. Eu vou ler o versículo 1 e 2 para você. Ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Nós vemos aqui o salmista Davi no momento em que, provavelmente, quando ele estava na caverna, fugindo, completamente numa emboscada. E ele clama. O nosso clamor feito com sinceridade a Deus, ele é como um incenso, que ao subir a fumaça se confirmava que Deus estava ouvindo a oração e a atendendo, ou a atenderia. Você pode ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 30, do versículo 1 ao 8. A gente já falou sobre isso, inclusive, no devocional. Quando a fumaça se dispersava, ela não subia, era uma prova, era um significado que Deus estava rejeitando a oração, por causa das más intenções daquele que estava a apresentando. Então, veja a importância da sinceridade nas palavras diante de Deus, porque é disso que ele se agrada. No versículo 3, ele diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha só, ele diz assim, eu li o 142 para você agora, é o versículo 141, no versículo 3. Ele diz: guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios.
Olha só que interessante. Eu vou ler o versículo 1, 2 e o 3 para você. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então a gente vê aqui, conforme agora há pouco eu expliquei, a oração subindo como um incenso. E diz, põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Olha que interessante, a oração dele. O que ele pede? Uma oração como essa, ele demonstra o quanto ele estava buscando vigiar as suas palavras para não desagradar a Deus e nem ferir ou contaminar o seu próximo. Quantas pessoas que não estão nem aí com o que falam, né? Se estão ferindo ou não, se estão machucando ou não, se estão contaminando ou não. E quando alguém chega para essa pessoa e diz para ela ser mais comedida nas palavras, ela diz, eu não estou nem aí, eu sou muito sincera, eu sou muito transparente. Não é questão de ser uma pessoa sincera ou transparente. Porque o primeiro e o segundo mandamento de Deus, ele nos ensina que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas através do nosso comportamento e das nossas atitudes. E ele diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Como que eu posso dizer que eu amo o meu próximo se eu firo o meu próximo? Se eu machuco o meu próximo? Se eu contamino o meu próximo? Então, essa é uma oração que sempre devemos fazer. Pela manhã, logo quando a gente acordar, pedir a Deus que Ele coloque guarda em nossos lábios. E para terminar, o Salmo 141, o versículo 4 diz, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. O que ele está querendo dizer aqui? Comer das iguarias dos malfeitores nos dias de hoje é construir relacionamentos com pessoas que destruirão os seus bons costumes, os seus princípios cristãos, os seus bons princípios. E também é curtir e seguir conteúdos nas redes sociais que não acrescentam em nada na sua vida. Nós estamos alimentando a nossa mente e a alma com as iguarias desse mundo, agindo desta forma. Então, seja uma pessoa muito seleta com respeito a essa questão, porque você pode estar colocando lixo para dentro de você, ou você pode estar colocando para dentro de você o que é saudável. É você que decide. Se esse vídeo de hoje te ajudou, então coloque no seu story, coloque aí nas suas redes sociais, naquele aviãozinho, mande para todos os seus contatos. Também nas suas redes sociais, além de colocar nas suas listas de transmissão, Telegram, WhatsApp. Não deixe de curtir e deixar o seu comentário. Amanhã voltamos com mais um Devocional 2024. Até lá!